eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar um pouco das minhas meditações sobre um assunto que eu considero muito sério. Pelo menos para mim sempre foi muito importante esse assunto, que é como tomar a decisão certa. Tomar decisões fazem parte da nossa vida. Qual faculdade que eu vou, onde eu vou morar, o que eu vou fazer da vida, enfim. Tomar a decisão certa. Talvez essa seja uma grande pergunta que você esteja se fazendo agora. Bom, enfim, meu objetivo aqui é compartilhar as minhas reflexões sobre o assunto, porque eu reflito sobre isso há muito tempo e eu acho que seria interessante compartilhar isso, talvez possa te ajudar de alguma forma. E sobre tomar decisões, eu percebi que é como você construir uma casa, é como você construir um prédio. O prédio tem as suas estruturas e tem a sua base. E da mesma forma, as decisões corretas seguem uma certa estrutura e, principalmente, elas têm uma base que é de extrema importância. É uma comparação simples, né? Você vai construir uma casa, se a base não for firme, não importa o que você vai fazer para cima, vai cair. Então, da mesma forma, é para a tomada de decisões. E eu reparei que o brasileiro é muito imediatista. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Você já ouviu alguém dizer assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Típico do brasileiro isso, não é verdade? Ou alguém vai dizer assim, ó, comigo o bicho pé, comigo o buraco é mais embaixo. O que isso sugere? Que se você me irritar, eu vou revidar a altura. Ou seja, eu sou uma pessoa que, se eu me irritar, eu não sou capaz de controlar minha raiva, eu vou expandi-la. Isso é o que eu chamo de uma pessoa imediatista. Uma pessoa que se deixa levar pelos seus sentimentos e pelos seus impulsos, que são dominados por elas. Elas tomam as suas decisões como tendo por base esses impulsos, esses sentimentos. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma garota com seus 13 anos que conheceu o amor da vida dela. Ela está apaixonada contra um homem maravilhoso, o seu grande amor. Então ela se entrega a essa paixão, ela vive, ela curte, ela desfruta de cada um desses momentos. E depois percebe que está grávida. Ela vai fazer seus 14 anos ainda e já será mãe. Ela foi imediatista, não foi? Ela tinha uma série de sentimentos, uma série de impulsos, e se deixou levar por eles simplesmente, não pensou no amanhã, não pensou nas consequências do que poderia acontecer. Quando você é imediatista, você obtém prazer, você consegue felicidade, mas é sempre uma coisa momentânea. A longo prazo, você vai sofrer. Então, o que nós vemos muito hoje é pessoas que na sua juventude foram imediatistas e quando vão chegando na velhice, começam a colher os frutos disso e começam a sofrer, e sofrem muito até, porque foram imediatistas. Logo, o se deixar levar pelos seus sentimentos, pelos seus impulsos, não serve de base. Ok? Preste bastante atenção a isso. Não deixe que seus sentimentos te dominem. Alguém mais cabeça vai dizer assim, bom, a base para a tomada de decisões é o raciocínio, é a razão, porque você tem que pensar antes de agir. Você não pode ser impulsivo, você não pode ser imprudente. Concordo? Mas aqui vai um detalhe. Eu sempre pensei assim. Sempre pensei dessa forma. Sempre achei que a razão era mais importante do que tudo. E eu percebi que eu estava errado. A razão não serve de base para a tomada de decisões. Eu concordo que a razão serve para estruturar. Você vai construir suas decisões a partir do seu raciocínio, porque você vai parar, pensar, você vai medir, você vai analisar, pensar nos pós e nos contras, nas consequências, o que pode vir a acontecer. Mas não serve de base para a sua tomada de decisão. É isso que eu quero dizer. E eu, por causa de duas coisas, simplesmente. A primeira é o seguinte, nós somos muito subjetivos. Nós somos muito complicados. E muitas vezes nós achamos que estamos pensando com clareza e, na verdade, estamos sendo escravizados pelos nossos sentimentos. Muitas vezes a nossa razão, a nossa inteligência, nada mais é do que um porta-voz do que nós sentimos. Deixa eu dar um exemplo. Imagine uma garota de seus 14, 15 anos que briga muito com os pais. Os pais implicam com a roupa que ela veste, implicam com as colegas que ela sai, com os namorados que ela arruma, com o horário que ela chega em casa depois de ir para as festas, enfim, os pais implicam com tudo. E para ela, é insuportável essa convivência. Então ela tem um plano, arrumar um namorado, um marido e ir embora de casa. Um dia ela encontra um rapaz, ela gosta desse rapaz, e com 3 meses de relacionamento,
ela vai embora de casa para morar com ele. Você vai dizer para mim que ela foi impulsiva. Ela pensou antes de agir. Pois é, ela pensou. Ela passou muito tempo planejando isso, querendo isso. Só que você vai concordar comigo que a atitude dela não foi correta. Não é isso? Ela, sem perceber, estava sendo dominada pelos seus sentimentos. Todas as ideias dela, todos os planos dela eram racionais? Ela estava fazendo planos? Estava até fazendo alguma análise. Mas ela estava cega por causa do que ela sentia. Então, por isso, o seu raciocínio não pode servir de base, porque você jamais saberia identificar se você está pensando com clareza ou se os seus sentimentos estão dominando a sua mente. E a segunda coisa seria um extremo da razão, um extremo do raciocínio, que é você descartar completamente os seus sentimentos. E acredite, tem pessoas que pensam assim, que pensam que os sentimentos devem ser ignorados. Mas pensar assim, só razão, nada de sentimento, é o mesmo que negar que somos humanos, negar a própria essência do ser humano. Porque nós somos sentimentais, nós somos emocionais, nós temos impulsos, que são até legítimos, inclusive. Então negar isso, negar a nós mesmos, o que não seria uma coisa válida. Você vai no cinema, você gostou do filme. E se gostar é o quê? Uma coisa só racional ou tem sentimento envolvido? Ah, eu vou me casar com a pessoa, conheci uma pessoa bem legal, eu vou me casar com ela. Isso é o quê? É raciocínio? Você vai casar porque é uma coisa racional ou deve ter algum sentimento envolvido? Em cada uma das relações humanas há sentimentos envolvidos. Negar isso é negar a própria essência da humanidade. Nós não podemos fazer isso. E, querendo ou não, o nosso mundo é louco. É um mundo irracional. Se você pensar de forma fria e calculista demais, sabe o que vai acontecer com você? Você vai chegar no momento que vai dizer assim: o suicídio é plenamente aceitável, porque no mundo que eu estou vivendo, viver não tem sentido. E olha, pode parecer absurdo para você, mas acredite, muita gente pensa assim. Então, por essas duas razões, a razão, você não pode usar o intelecto, a inteligência, a razão, seja como for, como uma base para a sua tomada de decisões. Eu já fiz isso muito e percebi que eu estava errado. Então, qual é a base, você me pergunta? A base para a tomada de decisão está na dignidade humana. Quando eu falo de dignidade humana, eu falo de você. Você se percebendo como um ser humano digno, que merece respeito. Você se vendo como alguém que pode desejar coisas e é capaz de conquistar essas coisas. Você tem tanto direito quanto qualquer outro ser humano na face da Terra. Toda decisão que você toma e que você não respeita a sua dignidade, você está tomando uma decisão errada. Muitas vezes por causa de credos religiosos, por causa dos pais, da pressão das pessoas, enfim, fatores externos, né? Essas coisas levam você a tomar decisões que ferem a sua própria dignidade, que te desrespeitam enquanto ser humano. Essa não é uma boa base para decidir. Mas agora aqui vai o grande lance da questão. Quando eu falo em dignidade humana, eu não falo só da sua, mas eu falo das pessoas ao seu redor. Porque assim como você é digno, o seu próximo também é digno. Assim como você é digno de ser respeitado, de ser amado, de ter afeto, de ser conquistador, os outros também. Então, quando você vai tomar uma decisão, você tem que olhar para você, se autovalorizar, né? Uma autovalorização, mas também olhar para as pessoas envolvidas. A sua decisão vai afetar pessoas? Então, olhe para essas pessoas. Considere essas pessoas como você também se considera. Não olhe para as pessoas como uma escada para subir, como sendo descartáveis. Não ignore tão somente os sentimentos, as necessidades das outras pessoas. Olhe para elas como você olha para você. Porque quando você faz da dignidade humana a base para a sua tomada de decisões, você construiu um alicerce firme sobre o qual você poderá construir decisões grandiosas para a sua vida. Se o que você quer, tomar a decisão certa, se ame, se valorize e ame o seu próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe.